A paz, irmãos, peço desculpas por ser 2 vídeos, porque eu estou desde 6 e pouco fazendo uma gravação, mas estou com problema com o tablet, então eu estava resolvendo, limpando e tentando resolver para ficar num vídeo só. Mas agora vamos resumir a mensagem completa, tá bom? Essa parte é menorzinha e ela completa, e ela sem a outra não faz sentido, né? Não é necessário a gente ter mais uma semana. Toronto foi um avivamento fantástico que aconteceu, onde o Brasil foi o destaque lá em Toronto, dizendo que haveria uma quebrantamento, uma santificação na parte de corrupção, de justiça, de santidade sexual, em todos os sentidos, e a gente ia se humilhar e vir um avivamento tamanho no Brasil que nós seríamos celeiro de missionários para o mundo. E eu acredito nisso, irmãos, piamente. E um avivamento muito forte em São Paulo contra essa violência, contra as drogas, contra esse materialismo, contra essa desunião e os valores. E uma terra tem que sofrer muito às vezes, né? Infelizmente, os avivamentos todos vieram debaixo de sofrimento, irmãos. E a gente realmente só busca a Deus na hora da prova, não é verdade? Irmãos, eu conheci Heidi Baker. Ela se converteu aos 16 anos, uma conversão muito impactante, né? Tendo uma família de recursos, ela totalmente desapegada, foi para fazer missões na África, casada com seu esposo Roland, 15 igrejas em Moçambique, mas tinha muitos problemas financeiros, problemas de guerrilhas, problemas de doenças, de tudo que é tipo, a ponto de estavam tão sobrecarregados que estavam chegaram até a pensar em parar o ministério. Quando eles foram para o avivamento em Toronto. E aí Deus falou poderosamente com Heidi Baker. Usou um servo dele, Deus perguntou se ela queria Moçambique para ele, para Jesus. E ela disse que queria, chorou muito, ela viu olhos em fogo e há 7 dias ficou sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus. Quando voltou, eles tinham muitos milhões para fazer os projetos sociais, perderam muitos milhões. Ninguém imagina que na hora que inicia o avivamento é com perdas. E aí, Deus começou a fazer, irmãos, das 15 igrejas virou 8.000. Então, igrejas inteiras recebendo curas de cegos, de surdos, de aleijados, principalmente, às vezes só ficava uns 4, porque era propósito de Deus não curar naquela igreja, e milagres, como o pastor Daniel e a esposa foram lá para o ministério ISIS, né? Iris, né, ministério da Heidi Baker, lá em Moçambique, em outros países, já atingiu centenas de países. Hoje ela já implantou, começou em Moçambique 8.000, agora são 11.000 igrejas que ela implantou, em média, no mundo. Isso é avivamento, e sempre quebrantada, sempre glorificando Jesus, sempre passando muita prova, muita luta. Seu marido ficou uma doença de malária que atingiu seu cérebro, ele murmurava muito ao acordar. Depois que ele ficou doente, ela orou muito, jejuou, ele foi curado e nunca mais levantou murmurando, porque ela já levantava feliz, glorificando a Deus, e ele murmurava as lutas da obra, né? Que sempre era bastante. Ela recebeu tira, tomou facada, ficou em coma 32 dias, e veio um versículo, ela levantou, o marido já tinha posto tênis para ela andar 1 quilômetro, ela correu, voltou para acalmar as enfermeiras, passou no médico, disse que ela não podia abraçar um africaninho, quando chegou lá, o africaninho já grudou nela, não teve condicionado, Deus... Enfim, muitos milagres, né? Daniel e a esposa da Imóvel foram visitar a igreja lá e viram 6 ressurreições ao vivo. Então, é um Deus de poder que faz coisas maiores do que ele fez, não é verdade? E eu vi isso na Heidi Baker. Ela orou por mim, houve uma unção de Deus, uma transferência de unção, uma coisa muito forte, como um imã entre nós saímos assim, foi muito forte, chorei muito, e orei, abracei um mendigo, e ele saiu cheio de Espírito Santo, profetizei que ele tinha que perdoar, liberar perdão, não, pedir perdão para a família dele, e eu pensei que ele não ia falar, aí ele ficou cheio do Espírito Santo, saiu pulando que nem um cabrito. Irmãos, isso foi lá, né, aqui em São Paulo, na igreja do Daniel Maria. Irmãos, isso já tem anos, e várias ministrações da Heidi na minha vida. E o que eu queria contar é que ela tem passado os últimos 4 anos muita luta, porque os nativos convertidos, né, têm sido assassinados pelas guerrilhas. Ela veio para o congresso que eu participei esses dias, veio
e tentativa de homicídio dela, ela foi guardada, eles queriam cortá-la em pedaços, porque cada pedaço dela vale muito lá em Moçambique para venda. Tamanha a malignidade se voltando contra o poder de Deus, e há muita perseguição, como na igreja primitiva havia, irmãos, né? Como a gente viu no avivamento lá da Rua Azusa. Então a Heidi pregou cheia do Espírito Santo por Deus, porque ela não tinha condições, ela tinha acabado de vir assistir as mortes e ela estava muito pressionada. O filho de um casal que ela ama muito foi degolado de 4 aninhos, e quando acabou a fala dela, o Espírito Santo nos moveu a todos orarmos muito por ela. E oramos, Deus usou até uma pessoa que estava comigo, né, um filho na fé que hoje é evangelista, e ele também estimulou todos a orar. Deus, e ela chorava muito, ela não se pôs de super espiritual, ela de boca no pó, assim, no altar, ficou horas chorando, lembrando, porque ela tinha que ter forças para lidar com todas essas perdas, não é? Isso é o cristianismo autêntico, é o cristianismo vivido na realidade, irmãos. Isso é o poder de Deus. Leif Ali foi para o Paquistão, no Handley, eu vou botar o vídeo depois para vocês assistirem. Pregou para 150, maioria muçulmanos, 87 disseram sim para Jesus. No mundo oriental isso é muito forte, porque eles levam a devoção religiosa mais a sério que o Ocidente. Então isso é milagre. E o Leif vai sempre sem saber se ele vai voltar. E ele fala, Deus, eu estou sendo quebrado, ele quase morreu, foi hospitalizado, teve Covid, teve isso, teve aquilo. E Deus está tratando, né? Eu peguei agora, fui um pouco imprudente, né, com as máscaras, as coisas, com a autoimune, que ainda é meus pinzinhos na carne, mas, graças a Deus, foi livre de internação, né, irmãos? Já estou bem melhor, já estou nos tratamentos, peguei influenza e coisa, mas isso, a Covid pequena, mas isso são coisas da terra, tudo isso faz parte da nossa vida. A gente tem que ver Deus acima das circunstâncias, né, irmãos? E a profecia de Toronto promete muito para o Brasil. Esse mundo pandêmico está em depressão, é hora de avivamento. E o que nós precisamos? Quais são os requisitos? Como experimentar esse sobrenatural na nossa vida? Queremos experimentar primeiro o sobrenatural, mas precisamos crer. Primeiro precisamos crer para poder experimentar. Muitas vezes o avivamento vem com alguns que não creem no meio, mas quando o avivamento pessoal precisa haver fé. O sobrenatural, para Deus, queridos, é normal. Para nós é que é sobrenatural, para ele é normal. O Espírito Santo é Deus em ação. Não esqueça disso. Eu gostaria de te deixar 3 conselhos, além de alguns versículos para concluir. E o primeiro deles é: seja um verdadeiro adorador de todo o coração, assim, mais íntimo do seu ser. Nada de aparência. Segundo, seja humilde o suficiente para clamar a Deus perdão dos seus pecados, pelo esse avivamento, pela presença dele hoje na nossa vida, nesse momento, 2022, nossa família, nossa vida pessoal, nossa comunhão com Deus, nossa igreja, nosso ministério. Em Atos dos Apóstolos, irmãos, nós vimos Atos 2, de 3 e 4, e viram que pareciam línguas de fogo, e que separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, que Billy Graham corrigiu o batismo do Espírito Santo para cheios do Espírito Santo. Deus diz, não vos embriagueis de vinho onde há contenda, mas enchei do Espírito. É uma ordem. Então, crente frio, aliás, crente morno, está fora. O Senhor vomita. Crente frio não vive nada de Cristo. É só aparência. Deus quer crentes quentes. Deus quer nós cheios do Espírito Santo, e começaremos a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E Jesus digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu realizo, fará maiores do que estas. João 14, 12. E Efésios 1, de 18 a 20, é um texto muito importante, grave. Ore também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança a qual os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força.
Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Amém? Busca de consagração nas ações. Isso é um dos requisitos fundamentais para avivamento. Primeiro, acertando os ressentimentos antes de adorar. Você vai oferecer alguma coisa para Deus, uma oferta, um louvor, uma pregação, fazer um trabalho social, cuidar da igreja, fazer qualquer coisa para o semelhante, para Jesus, para glorificar Deus. Primeiro, vê se ninguém tem nada contra você e vamos acertar as contas. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, a sua adoração é sua oferta, tudo que você oferece é oferta. E ali se lembrar do seu irmão, pode ser seu irmão de sangue, seu marido, sua mulher, seu esposo, sua criança, seu pai, sua mãe, sua melhor amiga, uma pessoa que não é próxima, não importa, uma outra denominação, uma outra igreja, né? Um outro irmão, uma outra situação, né? Deixa ali e vá até o seu irmão, tem algo contra ele, deixe ali diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Isso aí vem avivamento. Aí vem avivamento, gente. Isso é para mim e para você, para todos nós, ninguém escapou dessa. Antes de qualquer adoração. E o texto vai dizendo mais para frente, no verso 25, que quando isso não acontece, é como se o adversário jogasse você para o juiz, aí prisão e tal. Em outras palavras, há uma prisão espiritual, tanto para você que provocou aquela situação, de propósito ou não, como também não liberando perdão à situação, e a pessoa que está magoada com você. Então fica todo mundo em prisão emocional. Em prisão emocional o Espírito Santo não pode atuar, muito menos vir em avivamento. Né, irmãos? Segunda coisa, busca de consagração nas ações, edificando uns aos outros, né, com as coisas de Deus. Em vez de estar falando mal uns dos outros, vamos estar como Efésios 5, 19 e 21 diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando de todo o coração ao Senhor. Quer dizer, devia ter que tanta coisa fútil, sem fofoca e coisas que não edificam em nada. E a gente não está edificando uns aos outros, fortalecendo na fé. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente só quer falar de Deus. Terceiro, buscando a consagração em ações, buscando juntos e em encorajamento uns aos outros. Hebreus 10, 25 e 26, e considerando-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Incentivar os outros a fazer as boas obras, não deixando de se reunir como igreja, segundo é o costume de alguns. Eles se reuniam praticamente diariamente, irmãos. Os pequenos grupos, e agora, né, essa igreja, a Paz Church, né, fez Santarém, Fortaleza, Belém, agora em São Paulo, e os grupos bem sólidos, né, nada de heresia, e nada de posse, controle, nada disso, mas aquela coisa fiel, né, o discípulo, consagração, humildade, né? Não revelando o que a pessoa faz, e aquela coisa bem madura e bem pastoreados, né? Pastores sobre pastores, cuidando, né, irmãos? E como as igrejas estão crescendo dessa forma. Porque aí não é inchaço de números, é crescimento em qualidade espiritual. É ovelhas sadias produzindo ovelhas sadias, com bom pastoreio, né, irmãos? Tendo fé. Mateus 21, 21 e 22, Jesus, porém, deu uma ordem a uma figueira que não dava fruto e ela se secou, né? E aí aquilo impressionou os discípulos, né? E Jesus respondeu, eu vos asseguro, se vocês tiverem fé, não duvidarem, poderão fazer não só o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atira-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Irmãos, a oração de Elias, né? O fogo desceu, chuva parou, chuva voltou, Josué parou, aquele dia parou. Irmãos, eu tive algumas experiências sobrenaturais com Deus que eu nunca vou esquecer na minha vida. Tive uns momentos assim de avivamento, mas momentos estanques. Mas o que Deus quer é muito mais. Nós estamos vivendo muito fora do sonho dos últimos tempos, que Joel fala
né, dos mancebos, dos sonhos, das visões, dos idosos, dos jovens. E cadê esse tempo? Está previsto na Bíblia. Tem previsto avivamento para São Paulo, né, que começaria pela Cracolândia. Irmãos, tem muita coisa. Adoração em verdade e de todo o coração. Já foi falado da outra vez. João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. São estes o que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a falsa adoração é tão perigosa que é uma religiosidade aparente. Qualquer cristão pode cair nisso, qualquer momento nós podemos estar assim, como igreja e como pessoas. Isaías 1, de 13 a 15 diz: parem de trazer ofertas inúteis. Deus dizendo: o incenso de vocês é repugnante para mim. Meu Deus, já pensou o Senhor falar isso da nossa adoração? Deus já está enjoado disso, dessa igreja morna, está querendo vomitar. Luas novas, sábados, reuniões, suas festas e luas novas, suas festas fixas, eu as odeio. Nossa! Pensou? Tornam-se um fardo para mim, não as suporto mais. Misericórdia! Quando vocês estenderem as suas mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, não as escutarei. Não adianta, as suas mãos estão cheias de sangue. Quando a gente diz que o nosso irmão é tolo, que é raca, que é isso, Apocalipse diz que a gente é como se a gente matasse o nosso irmão. Então nossas mãos estão cheias de sangue, porque não está havendo perdão, nós estamos julgando, falando uns dos outros, estamos ferindo o corpo de Cristo, não só nossa família pessoal, como da nossa igreja pessoal, como do nosso ministério, como também de outras igrejas e outros ministérios, né? Deus falou, lembro para Billy Graham, que ele disse que não falasse de nenhum pastor e nenhum ministério. Era uma das 4 coisas que Deus pediu para ele, né? Por isso, tantas almas para Jesus. A maturidade diante das manifestações sobrenaturais, diante dos incrédulos, e a preocupação de sermos chamados de loucos. Às vezes a gente tem essa preocupação. Imagina, se tiver muito avivamento, vão dizer que nós piramos, né? Estamos falando em língua, estamos profetizando, o povo não crê nisso, vai assustar, então é melhor que a gente não busque o avivamento. Isso é errado, isso é imaturo. 1 Coríntios 14, 20 e 25 diz: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Olha só o que a Bíblia diz. Diz que se tiver avivamento e falar em línguas, as pessoas vão ver o poder de Deus. E as profecias vão ver, os que creem vão ver elas se cumprir. E Deus vai revelar para os incrédulos o que eles estão pensando. Eles vão cair na presença de Deus. Eu vou nas casas de recuperação. Quando eu profetizo, se o rapaz está duro, quando ele ouve a palavra de Deus e Deus fala com ele de coisas que ninguém sabia, nem na casa de recuperação, em lugar nenhum, ele começa a cair em pranto e se quebranta na presença de Deus na hora. Porque, gente, o poder de Deus, as manifestações do Espírito, os sinais, as curas, as profecias, as revelações, as línguas, mostram que Deus está vivo, não é um Deus morto. Então, olha o que a palavra diz: falarei a este povo por meio de homens e outras línguas, e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, se as línguas constituem um sinal para os que creem, mas para os que não creem, a profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e vocês entrarem ali um não crente, ou não instruído, ele não será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim prostrar-se-ão com o rosto em terra e adorarão a Deus, testemunhando que Deus de fato está no meio de vocês. Irmãos, a última palavra que eu falei na primeira vez que eu concluí,
3 coisas. Inclinado é quando a gente está em obediência, né? Quando o capitão vem, dá uma ordem, você dá continência, você obedece a Deus. Quando você se ajoelha é quando você se quebranta, se arrependendo dos seus pecados. E quando você se posta e põe a cara em terra e fica ali prostrado como morto, aí você morre para a sua vontade, para o seu eu, para a sua briga com o irmão, para o seu julgamento, para o que você pensa diferente, acaba todos os preconceitos. Então o morto, irmãos, já tentou chutar o morto? Ele não reage, ele não reclama, ele não briga, ele não chora, ele não murmura. Né? Então a gente precisa morrer para a gente mesmo, para vir o verdadeiro avivamento. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, que essas palavras dessas 2 mensagens, essa dividida em 2 vezes por causa do vídeo, eu te peço que possa mexer com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.